17, nós temos aqui a continuação da obra do Senhor no meio do seu povo. Moisés morreria, mas o povo continuaria debaixo da liderança mais específica de Josué. Nós vamos ler o capítulo 17, e esta será a porção da palavra de Deus sobre a qual meditaremos nessa manhã. Josué 17, assim diz a palavra santa do nosso Deus. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, os filhos de Asriel e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio dos seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo ao sul até os moradores de Em-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar, porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão? Sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Amém. Vamos orar. Podeis assentar? Vamos orar ao nosso Deus, pedindo
o seu auxílio na compreensão da sua palavra nesse momento. Oremos. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra lida, mas sabemos que a tua palavra pregada é um meio de graça ainda mais eficaz, ainda mais poderoso para a edificação do teu povo. Obrigado, ó Deus, pelo livro de Josué. Obrigado por ser um livro que nos mostra o progresso, o processo da nossa salvação. E nos ajuda a entender agora, a partir do capítulo 17, todas as lições que podemos aqui compreender à luz do teu Santo Espírito, aplicando essa palavra aos nossos dias. Tende misericórdia do teu povo, nos ajuda a receber a herança por fé e não por incredulidade. E obrigado, ó Deus, porque apesar da nossa incredulidade, o Senhor continua fiel. O Senhor nos trata segundo ela mesma e a nossa desobediência, mas não tira de nós aquilo que foi conquistado por meio da obra perfeita de Jesus Cristo. E se nessa manhã ainda existe alguém aqui sem fé em Cristo Jesus, ó Deus, que o Senhor dê a salvação, a herança bendita da salvação a essa pessoa, pelo teu evangelho manifestado nesse texto. É em nome e pelo poder do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Nós sabemos como heranças funcionam de uma forma geral. Os mais velhos, os pais, os avós, eles vão morrendo e eles vão deixando, obviamente, tudo aquilo que eles conquistaram, tudo aquilo que foi dado a eles, inclusive por Deus, por graça, mediante trabalho, mediante investimentos, e assim sucessivamente por todas as gerações. Mas nós também conhecemos algumas histórias de heranças mirabolantes ou não tão comuns assim. Nós geralmente ouvimos falar daquele tio desconhecido que morre e do nada deixa uma herança que acaba resolvendo algum problema financeiro em alguma família. E o livro de Josué é um livro sobre heranças que são concedidas, heranças que foram prometidas e heranças que estão sendo agora concretizadas, pois o povo entrou na terra prometida e está recebendo cada um a sua porção. E é interessante porque, além dessas heranças comuns e essas heranças mirabolantes, nós temos algumas ainda mais incomuns. E eu queria falar aqui rapidamente sobre uma, que nos traz a ideia de que a herança, ela deve ser pela fé e não pelo telefone. Como assim? É porque um belo dia, um magnata, um homem muito rico, português, chamado Luiz Carlos de Noronha Cabral da Câmara, ele não tinha descendentes, ele não tinha para quem deixar a sua fortuna. Então ele vai à lista telefônica e escolhe na cabeça dele, aleatoriamente, 70 pessoas ali de Lisboa para receber cada uma porção daquela fortuna. Ele registra o seu testamento em cartório 13 anos antes de morrer, diante de algumas testemunhas. E quando ele finalmente morre, então, o seu testamento é concretizado, essas 70 famílias, 70 pessoas recebem parte daquela fortuna. Obviamente, alguns dos beneficiários pensaram fazer parte de algum golpe, mas não era golpe algum. Aquele magnata realmente deixou parte da sua fortuna como herança para supostamente pessoas aleatórias e estranhas.
Ora, nós vemos que mesmo nessa atitude, mesmo o homem indo para a lista telefônica e colocando o seu dedo naquele nome que ele não conhecia de modo algum, pode parecer aleatório, pode parecer meramente contingente para os seres humanos, mas nós vemos que até nisso a soberania de Deus governando todas as coisas. E isso nos mostra então exatamente o que está acontecendo no livro de Josué. Nós temos aqui, como eu falei, heranças que foram prometidas de maneira clara, lá no Pentateuco, lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos mostrando a fidelidade de Deus em cumprir os seus propósitos, e aqui no 6º livro da Bíblia, nós vemos tudo isso se tornando realidade. E é por isso que, olhando para o livro de Josué, nós precisamos entender, pelo seu contexto, aquilo que acontece aqui no capítulo 17. Se você voltar um pouco para o capítulo 13, por favor, vamos até ali. Josué, capítulo 13, você vê que as heranças começam a ser distribuídas. Eles passaram por algumas batalhas no início do livro, as heranças começam a ser distribuídas, e no capítulo 14, você vê que Calebe é o primeiro a receber a herança. E isso parece estranho, porque havia uma lista, havia uma certa ordem naquilo que o Senhor Deus havia determinado, mas aqui nós vemos então o início daquilo que o texto fala claramente sobre herança por fé. Calebe e Josué são grandes heróis da fé. Calebe e Josué, eles não recebem a herança de maneira, primeiramente, por acaso, aleatoriamente. E não recebem também porque fizeram algo por isso, mas exatamente porque Deus havia determinado que Calebe e Josué, quando foram espiar a terra com outros espias, apenas os dois, dentre aqueles todos, voltaram e disseram: vamos conquistar a terra que pertence a nós por herança. Os outros com medo, os outros com incredulidade, quiseram desmotivar o povo. Não temos chance contra os gigantes, é povo numeroso, é povo que certamente não pode ser conquistado. E aí você vê então Calebe aqui recebendo a herança, e você vê no capítulo 15, Judá recebendo a herança logo em seguida. Aí parece ficar ainda mais confuso a questão da ordem, porque Judá certamente não era o primeiro filho de Jacó. Mas quando você volta lá para o final de Gênesis, quando você vê Jacó abençoando os seus filhos, você entende por que Judá aqui recebe a herança logo depois de Calebe. Porque Deus assim havia determinado. É da tribo de Judá que viria o leão da tribo de Judá. É que viria a semente santa que destruiria a serpente. E assim nós vamos vendo então Deus distribuindo a sua herança de acordo com a sua soberania, e nós chegamos ao capítulo 16. E no capítulo 16, quem recebe a herança é Efraim, e no 17, Manassés. Mas espera aí, o capítulo 17 começa nos dizendo que Manassés era o primogênito. Mais uma vez a questão da ordem parece confusa aqui. É o primogênito que recebe a herança em primeiro lugar, e não Efraim. Mas se mais uma vez você voltar lá para Gênesis, você vai se lembrar que quando Jacó está abençoando a José nos seus filhos, ele coloca a sua mão direita na cabeça de Efraim e não de Manassés. Inclusive José quer corrigir a situação, ele fala: não, pai,
Esse não é o primogênito é Manassés. E Jacó insiste: não, eu sei o que eu estou fazendo. Em outras palavras, dizendo: eu sei o que Deus está fazendo. Ele quer abençoar Efraim antes do primogênito. E nós vemos isso acontecendo o tempo todo na antiga aliança, não sendo o primogênito a receber em primeiro lugar, mostrando exatamente a primeira lição que extraímos aqui do capítulo 17, estudando esse contexto da ordem que as heranças foram dadas, de que a nossa herança, tudo aquilo que nós temos, procede da graça de Deus, mediante a sua soberania. O entendimento do capítulo 17, então, de Josué, é que nossa herança está garantida. Ela está garantida pela graça de Deus, por sua soberania. Mas nós podemos não desfrutá-la por completo por causa da nossa incredulidade. Esse é o ponto. Como é que você recebe a herança? É por fé ou por telefone? É por fé ou é ainda em meio a muita incredulidade? E por isso que quando nós lemos logo no início do capítulo 17 de Manassés, que ele era o primogênito, mas está recebendo depois de Efraim, tem um aspecto de incredulidade que constantemente nos visita, que é o tal do descontentamento. Manassés poderia olhar aqui para Efraim e dizer: mas eu sou o primogênito, por que é que ele está recebendo mais do que eu, ou primeiro do que eu? Nós vamos ver que esse descontentamento vai aparecer lá na frente, no versículo 14, nesse contraste que o Espírito Santo faz no capítulo. O capítulo está cheio de recepção de herança por fé e recepção de herança em meio à incredulidade. E nos parece óbvio, pelo menos nos deveria parecer, que a recepção da nossa herança, a apropriação da nossa herança, deveria ser sempre por fé. Porque em meio à incredulidade nós temos muitas dificuldades, muitos problemas, coisas que certamente poderiam ser completamente evitadas, mas não são por causa do nosso pecado. Nós vemos aqui então, nos primeiros 6 versículos de Josué 17, essa herança pela fé. A primeira parte do capítulo nos mostra exatamente essa ideia. Primeiro, dando a base. O meu descontentamento, ou esse aspecto de incredulidade, ele se resolve com a minha submissão à soberania de Deus. Nós não estamos vivendo dias tranquilos no Brasil. E dependendo da sua situação ou da sua condição, você até pensou em sair do país. Talvez pensou em sair do país novamente. Talvez seja um plano na sua vida o sair do país, porque mais uma vez estamos vendo, parecia que o Brasil tinha dado algum jeito, mas essas últimas semanas têm demonstrado que não. E aí eu lhe pergunto, se você pretende sair do Brasil para ser contente ou alcançar contentamento em outro lugar, para onde você iria? Como estão os Estados Unidos hoje em dia, com Biden e com tantas outras coisas acontecendo ali? Talvez um dos principais países para onde pudéssemos imigrar é o Canadá. E você tem hoje no Canadá, um país ocidental riquíssimo, um dos países que mais perseguem cristãos, que prendem ministros, porque as igrejas abrem em meio à Covid. Vamos para a Europa, vamos para algum lugar
que parece ser mais justo e honesto, onde você pode prosperar mais do que o Brasil, nós não temos saída nesse sentido, ou pelo menos o nosso contentamento não pode se encontrar nisso. O mundo jaz no maligno. E nesse sentido nós precisamos entender que a nossa herança, pelo menos nesse momento da história, nesse momento das nossas circunstâncias, se encontra aqui. Sim, nesse país terrível, que tem magistrados terríveis, uma força política de oposição, não apenas a um presidente ou a uma situação, mas a claras questões da lei de Deus. E é justamente nesse contexto onde nós trabalhamos o nosso descontentamento, onde nós entendemos que na soberania de Deus, Ele nos coloca aqui, Ele nos coloca no Alto Branco, Ele nos coloca na litorânea, para que pelo Evangelho, recebendo a nossa herança por fé e confiança, nós continuemos a fazer diferença no meio de uma sociedade caída. Nós possamos demonstrar que sim, pelo poder do Evangelho, situações podem ser transformadas e outras pessoas, pela fé em Cristo Jesus, possam receber essa herança também. A herança que só procede de Deus e que só pertence ao seu povo. Trabalhemos o nosso descontentamento, que é fruto de incredulidade, crendo que Deus faz exatamente como lhe apraz e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Como é que nós vemos aqui a herança pela fé? Na descrição dos filhos de José, na descrição dos filhos de Manassés, você vê aí a referência a 5 filhos, que depois se apresenta agora no versículo 3 como em Zelofeade, filho de Éfer, ou seja, dentro desses 5 mencionados, 5 mulheres. Zelofeade não teve filhos homens. Ora, por que o Espírito Santo está colocando essa informação aqui? Será que é uma informação meramente histórica? Será que é uma informação meramente para encher aqui o contexto ou o conteúdo do livro de Josué? Não. O Espírito Santo está nos mostrando um contraste entre herança pela fé ou herança em meio à incredulidade, nos mostrando o que 5 filhas fizeram naquele momento da distribuição da herança, aqui especificamente aos filhos de Manassés, a tribo de Manassés. Ora, você já leu a Bíblia pelo menos uma vez, creio eu, de maneira completa? Nós sempre começamos o ano com um plano de leitura bíblica anual. E certamente, mesmo que você não tenha completado toda a Bíblia, você já deve ter chegado no livro de Josué. Tente imaginar quantas vezes você já leu Josué na sua vida. E você se lembrava das filhas de Zelofeade? Você se lembrava que elas eram 5 mulheres em meio àquela quantidade de homens, filhos? E esse ponto deveria ser crucial no entendimento do que é a recepção da herança por fé. Mas parece que mesmo tendo lido Josué várias vezes, parece que você está lendo pela primeira vez a respeito de Zelofeade e das filhas. Isso demonstra o quanto nós não podemos apenas ler a Bíblia para cumprir o nosso plano de leitura anual, mas nós precisamos ler as Escrituras e apreender o máximo possível das suas informações.
E é por isso então que nós lemos a Escritura e nós ouvimos a pregação da mesma, para que ela realmente faça morada em nosso ser, em nosso coração, que nós vivamos pela Escritura em todas as coisas. E qual é a lição então aqui de Zelofeade e principalmente de suas filhas? Porque elas vão até Josué, elas vão até a liderança espiritual do povo naquele momento, e elas pedem aquilo que lhe era de direito. Vá comigo, por favor, agora para Números 27. E percebam, meus irmãos, quantas vezes nós voltamos para o Pentateuco, para o entendimento desse único capítulo de Josué. O Pentateuco é riquíssimo. Nele, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos, na verdade, toda a Escritura, mesmo que em semente. E a partir de Josué, então, até Apocalipse, nós temos toda a Sagrada Escritura, todo esse Pentateuco manifestado de forma clara e abundante. Em Números 27, veja comigo, por favor, a partir do versículo 1, onde se baseia esse pedido das filhas de Zelofeade. Diz assim: então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Vejam a riqueza das Escrituras Sagradas. Nós estamos lendo aqui a respeito da promessa feita pelo próprio Senhor às filhas de Zelofeade. E nesse contexto, nós vemos o estabelecimento aqui de regras gerais a respeito de herança. E nós olhamos para a nossa sociedade, não apenas para o Ocidente, mas para o que governa o mundo inteiro. E nós vemos leis básicas ali de herança, por exemplo. E isso não é tirado da cabeça de um grande jurista, isso não é tirado da cabeça de um grande líder que entendeu economicamente como as heranças deveriam ser passadas de geração em geração. Não, isso flui da mente de Deus, e Ele aqui declara isso por meio da sua palavra, para que nós cumpramos isso não apenas em igreja, mas na sociedade. Quem dera a nossa Constituição, quem dera as nossas leis fossem mais parecidas com a lei de Deus, refletissem melhor aquilo que o Senhor Deus nos traz em sabedoria pura, em sabedoria plena, não importando aí a cultura ou o tempo ou as condições dos povos. A riqueza da palavra de Deus é inclusive para nos ensinar como reger nações. E é dentro desse contexto que nós vemos Zelofeade então ali morrendo, e suas filhas, nenhum homem, herdando a terra. Volte por favor agora para Josué 17. E eu quero que vocês percebam aqui então uma lição importantíssima,
uma falácia que cai por terra com esse texto. Quantas pessoas acusam o Antigo Testamento de ser uma porção da palavra de Deus machista? Pessoas que, inclusive dentro das igrejas, defendendo o chamado feminismo evangélico nas igrejas, dizem assim: o Velho Testamento era machista, graças a Deus agora por Cristo que vem e acaba com essas barreiras e estabelece realmente o igualitarismo. Se no Antigo Testamento, por causa do machismo desse livro, dessa cultura, os homens eram maiores ou superiores às mulheres, nós vemos agora em Cristo que não há homem nem mulher, nem escravo nem livre, todos são iguais. Meus irmãos, isso tem acontecido na igreja, eu não estou falando lá de fora, não. Eu estou falando de ideias, falácias, que entram na igreja e vão estabelecendo cultura que não é bíblica. Porque aqui nós estamos vendo, pelo menos em um exemplo, em um modelo, que o Antigo Testamento não era nada machista. O Antigo Testamento, assim como a Nova Aliança, são patriarcais. Colocam as funções nos seus devidos lugares, naquilo que Deus estabeleceu lá no Éden, antes da queda do homem. Esses que defendem o igualitarismo dentro da igreja entre homem e mulher, vão dizer que, inclusive, essa diferença toda é fruto da queda. Mas que quando Jesus Cristo vem, então Ele acaba com isso e torna possível essa identificação de homem e mulher. E você vai vendo esse erro acontecendo, a ponto de funções serem misturadas de fato, e mulheres fazerem aquilo que elas não devem fazer, e homens deixando de fazer aquilo que só é devido a eles. Cristo Jesus não veio acabar com o patriarcalismo das Escrituras Sagradas, porque isso procede de Deus, isso é permanente. O que Jesus veio fazer foi aplicar adequadamente o patriarcalismo, aplicar adequadamente a masculinidade que procede das Escrituras, e nisso ele foi homem, varão perfeito. E em refletindo essa masculinidade, a feminilidade, as mulheres do seu contexto, da sua cultura, tiveram então verdadeira libertação, como hoje as mulheres desejam. Você percebe então aqui nas filhas de Zelofeade, que elas não estão fazendo uma passeata, uma carreata, um protesto de empoderamento feminino e dizendo assim: se os homens podem receber, nós podemos receber também. Não é nada disso, não é uma revolução feminista, é apenas a apropriação da herança pela fé. Nos dê aquilo que foi prometido. Vejam aí, por favor, Josué 17:4. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Percebam que essa valorização das mulheres, a valorização da feminilidade, ela só acontece de fato e de verdade por meio do Evangelho, à luz das Escrituras. Não adianta as mulheres espernearem, não adianta as mulheres gritarem, não adianta as mulheres agirem como elas têm agido hoje, e infelizmente influenciado inclusive irmãs na igreja. Essa verdadeira libertação, ela só se dá
por meio da herança que vem pela fé. Irmãs aqui hoje presentes, o quanto essa ideia de feminismo ainda mexe com o seu coração. Vocês se sentem de alguma forma humilhadas por serem mulheres e terem funções distintas dos homens, dos irmãos da igreja? Ou isso já é algo resolvido na sua vida, porque você tem aprendido à luz da palavra e não à luz de uma certa cultura? Que é exatamente assim que Deus determinou que tudo acontecesse. E percebam que talvez um homem, um irmão, uma liderança masculina na igreja proceda mal, haja de forma errada em relação à sua masculinidade, e mesmo assim isso não justifica que você, enquanto mulher, buscando a sua feminilidade bíblica, reaja também de maneira pecaminosa. Nós olhamos aqui para as filhas de Zelofeade, e elas são um modelo, um exemplo de recepção da fé, da herança por fé no meio da igreja. E aqui eu chamo a atenção então dos irmãos, dos maridos, dos pais, jovens que estão crescendo para se tornarem homens adultos, líderes. Vocês têm feito a função de vocês mediante a fé? Podem ter certeza, e como eu falei, não justifica, mas muito do que tem acontecido na igreja, nessa busca errada de libertação feminina, é por causa do nosso erro, é por causa da ausência do homem, é por causa da negligência do homem. Vocês sabem qual é a principal razão para que uma igreja passe por uma crise em que agora ela precisa enviar missionárias, ela precisa enviar pregadoras? Você pode ver lá, todas as vezes a principal razão é porque não tem homem para ir, mas aquela irmãzinha vai. Porque seminaristas, eles se formam e eles dizem no primeiro ano que estão dispostos a ir aos rincões do mundo. Quando chega no quarto ano, eles só querem capital ou cidades bem estruturadas, porque afinal de contas eles são pastores de igrejas grandes, eles não são pastores de cidades pequenas onde trabalhos vão começar. E aqui a gente poderia dar 1000 exemplos. E mais uma vez, não é porque homens não estão fazendo o seu papel que nós vamos enviar então as irmãzinhas que estão dispostas a ir. Não, é nós olharmos então para dentro da igreja, até mesmo no nosso convívio mais específico aqui, e perceber quantas vezes nossas mulheres deveriam nos fazer corar de vergonha, porque elas manifestam fé de maneira mais evidente do que nós homens deveríamos fazer. Um grande teólogo e pastor no Brasil, muito conhecido por essa ideia, né? Ele justifica, e por ser muito famoso, ele influencia muitas pessoas, ele justifica a pregação feminina. Ele diz o seguinte: o púlpito é do pastor, a pregação é do ministro. Desde que esse ministro então autorize aquela irmã a pregar, a irmã está pregando debaixo da autoridade do ministro, por isso ela pode fazê-lo. Isso é completamente antibíblico. Mas um homem, ouvindo essa lição, chegou um dia em casa e disse o seguinte: esposa querida, a partir de hoje você vai liderar os nossos cultos domésticos, porque debaixo da minha autoridade, eu concedo autoridade a você para liderar os cultos domésticos, porque você sabe mais da Bíblia do que eu, porque você ora de maneira mais coerente do que eu, ou seja, eu quero que os meus filhos aprendam de você e não de mim. Isso poderia ser uma ilustração exagerada e inventada para
provar um ponto, mas é uma história real, meus irmãos. E que eu quero crer que seja exceção, mas mesmo sendo exceção, nos mostra um pouquinho o quanto nós homens, principalmente reformados, que temos tido banquetes de teologia, de doutrina, de evangelho dos nossos púlpitos, o quanto nós estamos aquém ainda dessa fé maravilhosa. Por isso, irmãs, continuem sim demonstrando a sua fé em Cristo, a sua fé aplicada, mesmo que isso nos core de vergonha. Mas, meus irmãos, eu digo então a vocês, por favor, se arrependam e sejam verdadeiros líderes espirituais na casa de vocês. Tenho certeza absoluta de que mulheres reformadas, mulheres cristãs, mulheres na fé, elas admiram seus homens, seus maridos, quando elas veem neles exatamente essa busca, essa disposição para o crescimento espiritual e para o crescimento espiritual de sua família. Quando você volta para Josué 17, o versículo 5 diz claramente: couberam a Manassés 10 quinhões. E é interessante, depois você faz as contas, naquela lista anterior, 5 nomes de filhos foram dados, e eram 5 mulheres, 5 filhas. E esses 10 quinhões então para Manassés representavam exatamente a mesma quantidade para os homens e a mesma quantidade para mulheres. E mais uma vez alguém aqui poderia dizer: viu? Porque as mulheres lutaram por seus direitos, o igualitarismo aconteceu. Não! Porque mais uma vez está claro para nós, desde o Éden, antes da queda, que o igualitarismo não é uma doutrina que procede do Senhor. E isso é maravilhoso, não é nada humilhante. Não deveria fazer os homens serem machistas e nem as mulheres se sentirem inferiorizadas. Mas quando nós vemos sim o Espírito Santo mostrando que 10 quinhões foram dados, nós temos e veremos isso na nova aliança principalmente, herança idêntica, herança igual. E isso é maravilhoso. Porque é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, agindo de forma distinta, como Ele mesmo determinou, tanto em homens como mulheres. Ou seja, não é uma ideologia de gênero lá de fora que deve governar aquilo que nós fazemos aqui dentro, mas é aquilo que nós determinamos como, podemos chamar de teologia de gênero, que flui das Escrituras, que vai influenciar lá fora inclusive. Homens e mulheres perdidos que olham para nós e veem verdadeira masculinidade, verdadeira feminilidade e vão desejar isso, vão desejar essa herança. E por meio do Evangelho podem alcançar. Essa é a herança por fé. Essa é a herança que vem mediante aquilo que foi prometido. Mas o texto continua e nos mostra a herança mesmo em meio à incredulidade. E só isso já desafia um pouco o nosso coração também. E a lógica é assim: peraí, se a herança vem mesmo em meio à incredulidade, então eu vou ser incrédulo, então eu não vou buscar obediência, então eu não vou buscar herança pela fé, porque ela vem de qualquer jeito. Ora, se o seu coração pecador te leva a pensar isso é um sintoma gravíssimo de incredulidade. Isso é algo pelo qual nós devemos nos arrepender imediatamente, porque Deus, Ele não garante a herança para que nós vivamos de qualquer maneira. E inclusive como pai ele diz: olha, mesmo a herança garantida, se você quiser andar como um filho pródigo, saiba das consequências terríveis do pecado na sua vida. E eu tenho certeza absoluta que pelo menos em termos de desejo, você não gostaria de viver como um filho pródigo.
Você gostaria de viver como essas filhas de Zelofeade? Você gostaria de viver como um filho obediente, que tendo já a herança garantida, ele vai viver para agradar o seu pai? Vamos ver então aqui algumas consequências dessa herança em meio à incredulidade. Vamos ler mais uma vez aqui dos versículos 7 a 11. E percebam, por favor, nessa leitura, uma certa confusão na divisão da terra. E aí a gente explica por quê. Josué 17, a partir do 7. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo sul até os moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar ao seu limite. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. Você tenta colocar isso num mapa mental, analisando a geografia ali do Oriente Médio nessa situação, e você vai vendo confusão. A terra vai até onde? Chega até onde? Como é que é isso? E essa é uma ilustração geográfica que o Espírito Santo nos dá sobre o que é receber a herança. Eles estão na terra, o território está lá, eles estão estabelecendo fronteiras, mas são fronteiras desorganizadas. E essa é uma ilustração maravilhosa de como a vida do crente é quando ele recebe a herança mesmo em meio à incredulidade. Quer ver exemplos na minha e na sua vida? É quando passa uma semana e você olha para trás e a semana foi completamente desorganizada. Você está atrás de um documento, você não sabe onde está o documento. Você olha para o quarto dos seus filhos, o armário está uma bagunça. A sua casa, ela passa por uma faxina na segunda-feira, na terça-feira parece que um furacão passou por ali. Sem contar a parte financeira, parece que você nunca consegue colocar a sua vida em dia. Enfim, todos nós passamos por isso. E isso não se explica apenas por meio de uma personalidade mais organizada ou mais desorganizada. Isso é fruto de pecado. As nossas vidas estarem ou parecerem estar sempre uma grande confusão, e você tendo a esperança de que talvez semana que vem as coisas melhorem, é fruto dessa nossa caminhada já recebendo herança, só que insistindo em andar por incredulidade, não obedecendo ao Senhor, vivendo por cosmovisões que não são da Bíblia, mas de outras fontes. E aqui então os filhos de Manassés, eles nos mostram algumas características dessa incredulidade. Na falta de fé, a nossa vida manifesta instabilidade e falta de confiança. Quando eu falei lá atrás, se você pensou em se mudar para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, você realmente acha que lá a sua vida vai ser organizada, que lá a sua conta bancária vai ficar no verde, no azul, sei lá o quê, não vai estar no vermelho? Mas você sabe que o seu pecado não é resposta daquilo que o Brasil é. O seu pecado e a sua incredulidade é aquilo que ainda se encontra no seu coração. E algumas características então, alguns sinais dessa incredulidade. Versículos 12 e 13. Nós temos aqui uma desobediência ou obediência parcial. Obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Josué 17, 12 e 13. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar na terra.
Sucedeu que, tornando-se fortes, os filhos de Israel sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. A mensagem lá do Pentateuco era clara. Quando Moisés falava a respeito da herança, ele dizia, ele era o porta-voz de Deus, na verdade, né? Deus falando por meio de Moisés: quando vocês entrarem na terra, expulsem os cananeus, expulsem os ferezeus, todos os inimigos, a terra não pertence a eles, expulsem-nos, a terra é de vocês, não se misturem com eles. Aqui nós vemos claramente uma obediência parcial, digamos assim. Eles estão se apropriando da terra, mas ao invés de expulsar os cananeus, eles os tornam escravos ou debaixo de trabalhos forçados. Nós devemos tomar muito cuidado com isso em nossas vidas. A incredulidade, ela também pode se manifestar em nossas vidas por obediência meramente parcial. E eu queria trazer uma aplicação bem específica para vocês aqui, especialmente porque agora nós temos condições de ter a opção, pelo menos. O que é isso? Nos Estados Unidos, existe um debate muito grande dentro do cristianismo sobre como deve ser a educação dos filhos. E lá você tem 3 opções bem claras para um cristão. A escola pública, que não é nada parecida com a do Brasil aqui, em termos de estrutura, são aquelas escolas maravilhosas que a gente vê nos filmes, mas cuja cosmovisão é terrível, obviamente. Você tem as escolas cristãs particulares, que são excelentes, mas muito caras, muitas famílias cristãs não têm condições de pagar. E você tem o homeschooling, ou a educação domiciliar, que hoje tem sido aí para onde as famílias cristãs têm ido de uma forma mais constante. Por que eu cito esses 3 exemplos, que sem dúvida alguma são bem distintos da situação do Brasil? É para mostrar o que é a obediência total na área da educação dos filhos. Um crente que se apropria da herança por fé, que se manifesta numa obediência total, ele nem vai pensar a respeito da escola pública. Ele nem vai pensar mais naquela possibilidade: não, meu filho vai para a escola, mas quando ele chegar em casa, eu faço o filtro do cristianismo. Não. Isso começa a se tornar um pecado para ele, não é mais uma opção verdadeira. Porque esse pai, dentro do pacto, ele vai ter apenas 2 opções na prática. Ele não tem a oportunidade de dar ao filho apenas a educação do pacto, a educação à luz das Escrituras. É a obrigação dele. E por isso ele é capaz até mesmo de começar a loucura da educação domiciliar, ele tendo sido treinado na escola a vida toda. Esse é um exemplo que, por mais que a ilustração dos Estados Unidos não seja tão parecida com a do Brasil, de que você no seu coração precisa começar a entender que colocar o seu filho na escola particular ali, ou na Knox Kids, ou fazer educação domiciliar você mesmo, não é mera opção. São coisas que dizem respeito às nossas obrigações pactuais, e nós vamos fazer o que for preciso para que os meus filhos recebam aquilo que lhes é devido. Afinal de contas, eles são herança do Senhor e nós recebemos isso por fé e agimos por fé. Obediência completa e total influencia, inclusive, essa área da vida. Então nós temos essa primeira característica, esse primeiro sinal da incredulidade. Nós vemos aqui que essa questão da obediência tem tudo a ver com o que acontece lá na frente. Talvez você pense assim, nesse caso da escola: não, mas como eu ouvi um presbítero numa igreja falando, não, mas veja, eu estudei numa escola minha vida toda, meus filhos estudaram também, e olha onde nós estamos bem. Um argumento extremamente pragmático.
E o que nós não entendemos sobre obediência total é que isso não diz respeito a resultados, isso diz respeito à forma como Deus quer que nós façamos as coisas. Quando esses homens aqui não expulsam os cananeus, eles estão plantando as sementes daquilo que vai virar uma árvore frondosa lá em Juízes. Talvez aqui eles não estivessem experimentando tudo aquilo. Não, veja bem, eles não foram expulsos, mas também não estão influenciando tanto. Mas quando chega lá em Juízes, gerações depois, cada um fazia de acordo com o seu próprio pensamento, seu próprio coração. Então o que nós fazemos agora, em obediência total, vai ecoar lá na frente. E o que nós deixamos de fazer agora, em desobediência, vai ecoar lá na frente também. Porque nós agimos de acordo com o que Deus determina. Esse é um sinal. E o segundo sinal nós vemos nos versículos 14 a 16. Leiam aí mais uma vez. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Vocês conseguem ver descontentamento nessa pergunta? Aquilo que nós trabalhamos lá no início da mensagem, agora se manifesta no coração deles. Deus, olha o tamanho do nosso povo, como é que nós temos só um quinhão? E aí Josué responde: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Em outras palavras, Josué disse para eles: vocês são numerosos de fato, vão lá então e adquiram, apropriem-se da terra que é de vocês por fé. Vão lá, está garantido. Deixem de desobedecer, vençam o descontentamento, vão lá e conquistem. Quem está lá são inimigos, a terra não pertence a eles. Manifeste a fé de vocês. E aí nós temos um sinal claríssimo da incredulidade aqui: o medo. Olha o versículo 16. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-seã e suas vilas, como que estão no vale de Jezreel. No versículo 16 nós temos o somatório do descontentamento e do medo. Vocês viram como é importante nos livrarmos do descontentamento, entendermos que a herança que o Senhor concede é de acordo com a sua soberania e a sua vontade. Eu me alegro porque o meu irmão tem uma herança maior que a minha. Eu me alegro porque o meu irmão, ele recebe antes de mim. Eu me alegro com a vitória do meu irmão. O 10º mandamento: não cobiçarás, é um mandamento que eu tenho conseguido cumprir pela obra do Espírito Santo na minha vida. Mas, da mesma maneira que o descontentamento é muito presente em nossas vidas, o medo também é. E isso talvez não tenha sido mais claro na nossa geração do que agora, diante da Covid, diante de um vírus, diante do que a mídia fala de uma maneira geral. Meus irmãos, da mesma maneira que aqueles filhos de José, filhos de Manassés, precisavam vencer o medo para receber a herança, nós precisamos vencer o medo o tempo todo. Quando é que nós vamos aprender essa lição? Que ir cultuar a Deus é sempre perigoso. Sim, talvez em alguns momentos mais perigoso do que em outros, mas sempre vai ser. O crente, indo ao culto ou não, ele é como uma ovelha sendo levada para o matadouro diariamente.
E o nosso descontentamento geralmente é fruto de uma vida sem conforto, de uma vida onde os ídolos, na verdade, não foram atingidos. Se eu atingisse aquele ídolo, eu teria contentamento. E isso me torna uma pessoa medrosa, porque eu não confio no Deus vivo e verdadeiro para cuidar de mim, mesmo em meio a uma pandemia. A igreja, principalmente ela, não pode ficar em casa. A igreja, principalmente ela, não pode ficar acuada. A igreja, principalmente ela, precisa se apropriar da sua herança pela fé e vencer a incredulidade. E vencer a incredulidade é nós, com todas as precauções, com todos os cuidados que nos são devidos, sair dos nossos lares para trabalhar, para cultuar, para viver aquilo que Deus nos chamou para viver, de acordo com a sua vontade. Como você tem se apropriado da sua fé, da sua herança? A sua vida manifesta mais incredulidade ou fé? E aqui Josué termina nos dando uma palavra completa de esperança. E eu quero que vocês deixem essa palavra convencer vocês pelo Espírito. Josué 17:18, vejam aí. Isso aqui não é autoajuda, isso aqui não é coaching gospel, isso aqui é a palavra de Deus mexendo comigo e com você, nos dando fé e mais fé e nos livrando de incredulidade. Josué diz no versículo 17: falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. O mundo está contra a igreja. Os magistrados do Brasil estão contra a igreja. Tenham certeza disso, que não é meramente uma questão política, não é meramente uma questão ideológica, é uma questão espiritual. Mas a herança pertence ao povo de Deus, numeroso e forte, porque nós somos povo baseado naquilo que Jesus Cristo fez, sua obra perfeita para garantir essa herança, e Ele continua fazendo do seu alto e sublime trono. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro capítulo 3, e aqui eu quero terminar. Com essa mensagem resumida, lá do capítulo 17 de Josué, aqui em um versículo de 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que versículo maravilhoso. O homem, igualmente com sua mulher, vive a vida comum do lar. Ele sabe que a mulher é a parte mais frágil e por isso ele faz o que ele faz enquanto homem, e a mulher ser parte mais frágil em nenhum momento a inferioriza ou a trata de maneira indigna. E nisso tudo, nessas distinções, nós temos uma herança comum, juntamente herdeiros
da mesma graça de vida. Jesus Cristo conquistou essa herança. Ele foi lá e combateu o pecado, Satanás, a morte. Combateu tudo isso no meu e no seu lugar, para que homens e mulheres nele pudéssemos viver a herança que nos está garantida por fé. Quer na área de educação, quer na política, quer em qualquer área, no nosso lar, no nosso cotidiano, nós não temos ideia daquilo que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas, quando nós herdamos o que Cristo conquistou por fé. Que o Senhor assim nos ajude. Vamos orar. Meu Deus, obrigado pelo teu santo evangelho manifestado no livro de Josué. Obrigado pelas várias manifestações daquilo que o Senhor quer de nós, de maneira tão clara na tua palavra. Mas nós precisamos de ti para aplicar isso em nossas vidas, ó Deus. Nós somos fracos, nós somos incrédulos, nós temos medo, nós desobedecemos. Por favor, Deus, nos dá a fé das filhas de Zelofeade, que creram na promessa, se apropriaram da promessa e nos servem de modelos para o que nós precisamos experimentar hoje. Livra-nos, ó Deus, do mal, nos ajuda a continuar sendo igreja numerosa e forte no meio de uma nação que necessita tanto da tua palavra, do teu evangelho. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.